A tensão atinge níveis críticos em pontos estratégicos do globo, enquanto o mundo assiste a movimentações que podem redefinir o futuro geopolítico. O que está por trás desses desdobramentos explosivos? Por que Moscou corre contra o tempo para blindar suas bases aéreas? E qual o real significado por trás da presença maciça de blindados no coração de Washington? Acompanhe a análise exclusiva do que realmente importa hoje, com informações que chegam antes e com mais clareza do que em qualquer outro lugar. A situação na região de Sumi é alarmante, as forças invasoras avançam sem piedade, rompendo linhas que antes pareciam intransponíveis. Não se trata mais de uma fronteira distante, mas de uma penetração profunda em território ucraniano, com vilarejos inteiros caindo sob controle inimigo, como Locnia, agora nas mãos dos agressores. Dados do Deep State revelam uma mancha vermelha se expandindo no mapa, quase 200 km² estão sob ameaça iminente. O que antes era um fronte estável no norte virou um pesadelo em movimento, com mais de 80 ataques diários transformando cidades como Glukov e Nikolaevsk em zonas de destruição. As explosões não são mais um eco distante agora, elas rasgam o cotidiano ao lado de casas, forçando evacuações em massa, 24 pessoas em apenas um dia, e o pior ainda está por vir. Enquanto isso, a pressão sobre Kharkiv e Donbas não dá trégua, com avanços em Kondrashovka e Ablonovka. O silêncio do Estado-Maior ucraniano é ensurdecedor, mas os mapas gritam: será que a defesa aguentará o ritmo dessa ofensiva arrastada, ou estamos diante de uma virada brutal no conflito? E a Rússia, o que esconde? Moscou entra em desespero, erguendo abrigos blindados para suas aeronaves em 14 bases estratégicas, não apenas em territórios remotos, mas na própria Crimeia ocupada e em pontos-chave como em Geuss, de onde partem os bombardeiros que devastam a Ucrânia. Imagens de satélite mostram uma corrida contra o tempo, após perder um terço de seus lançadores de mísseis de cruzeiro e ver um caça Su-35 ser abatido sobre Kursk, o Kremlin não quer mais correr riscos. Os números são estarrecedores: 414 aviões e 337 helicópteros russos destruídos desde o início da guerra, mas para Moscou, são apenas dificuldades passageiras. Enquanto isso, a Alemanha, em um movimento sem precedentes desde a Guerra Fria, prepara abrigos antibomba para 1 milhão de pessoas. Autoridades alemãs não têm mais ilusões, a ameaça de uma guerra em larga escala na Europa é real, e o prazo pode ser de apenas 4 anos. Por muito tempo, acreditamos que a guerra não era um cenário para o qual deveríamos nos preparar. Isso mudou, admite Ralph Chesler, chefe da Agência Federal de Proteção Civil. Metrovias, túneis e até porões de escolas serão adaptados, que a mensagem é clara: o continente se arma para o pior. Mas o espetáculo mais surpreendente acontece em solo americano. Tanques Abrams, blindados Bradley Stricker, além de artilharia Paladin, tomam as ruas de Washington em uma demonstração de força que não se via desde 1991. Oficialmente, é a comemoração dos 250 anos do Exército dos Estados Unidos. Mas a coincidência é suspeita demais, a parada está marcada para 14 de junho, justamente o aniversário de 79 anos de Donald Trump. Um presente de 45 milhões de dólares que divide opiniões. Críticos acusam o ex-presidente de usar a data para realizar o sonho de uma parada militar que lhe foi negado no primeiro mandato, quando o custo estimado era de 90 milhões. Será mera coincidência ou uma jogada calculada de propaganda? Enquanto isso, a natureza parece se juntar ao caos. Um raio atinge o icônico turno de Ostankino, símbolo da máquina de propaganda russa, um sinal dos tempos? Meteorologistas alertam: a tempestade que se abateu sobre Moscou é só o começo, com previsão de granizo, ventos destruidores e chuvas torrenciais nas próximas horas. E como se não bastasse, o chefe do Comitê de Investigação russo, Alexander Bastrikin, desaba em público, culpando a Interpol pelos fracassos do país. Eles dizem que não se envolvem em política, mas os tempos estão mudando, ameaça, enquanto classifica a explosão de uma ponte ferroviária em Briansk, usada por civis rumo a Moscou, como um crime de guerra. E já fala abertamente em tribunais internacionais para julgar Kiev. A ironia não poderia ser maior: quem acusa os outros de crimes enquanto bombardeia hospitais e escolas? E para fechar com chave de ouro, um confronto que parece saído de um filme: Elon Musk e um alto funcionário da equipe de Trump se envolvem em uma discussão acalorada nos corredores da Casa Branca, a poucos passos do Salão Oval. A segurança mal consegue separar os dois. Não é ficção, é a realidade crua de um mundo à beira do colapso. O que vem por aí? As respostas estão nas suas mãos, e sua opinião nunca foi tão crucial.
E aqui está o escândalo que abalou Washington até as fundações. Segundo o Washington Post, a briga explodiu em abril, quando Elon Musk e o secretário do Tesouro, Scott Bessent se encontraram com Trump para discutir a nomeação de um novo chefe do IRS, o temido Serviço de Receita Federal. O presidente, conhecido por seu faro para lealdades questionáveis, escolheu o lado de Bessent. E foi aí que Musk perdeu a linha, literalmente. A discussão começou ainda dentro do gabinete oval, mas foi na saída que as coisas esquentaram. De acordo com Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Trump, Bessent teria atacado Musk com uma acusação pesada: você prometeu expor $1 trilhão em desperdício governamental e não entregou nada. É um vigarista. Um vigarista de verdade. A frase ecoou pelos corredores do poder, e quando chegou aos ouvidos de Trump, sua reação foi seca: isso já passou dos limites. Musk não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um empurrão violento no peito de Bessent, um movimento digno de um jogo de rugby, não de uma reunião na Casa Branca. Bessent, claro, não ficou devendo, revidou na mesma moeda. O que veio a seguir foi uma cena digna de um ringue. Funcionários da administração tiveram que se jogar no meio dos dois para separá-los. Resultado? Musk foi expulso da ala oeste, banido do Santuário do Poder. E o que deveria ser uma negociação estratégica virou um reality show político com direito a socos, empurrões e uma dose cavalar de vergonha alheia. Enquanto isso, na Espanha, a democracia em chamas. A Plaza de España, no coração de Madrid, ferveu como uma caldeira prestes a explodir. Entre 45.000 e 100.000 pessoas lotaram o espaço em um protesto monumental contra o governo de Pedro Sánchez. O grito de guerra. Máfia ou democracia? Um slogan que não deixa espaço para meias palavras. Quem liderou a revolta? Nenhum outro senão o Partido Popular, com seu líder, Alberto Nunes Feijóo, à frente, exigindo o impossível: ou Sánchez sai, ou a democracia está em perigo. Feijóo não poupou palavras. Em um discurso inflamado, ele desafiou o primeiro-ministro em termos que não deixam margem para interpretação. Submeta-se à democracia. Convoque eleições. Exigimos agora. Porque ninguém votou no que vocês estão fazendo. Ninguém. Nem mesmo vocês. Faça isso. Faça já. Se é tão democrático quanto diz ser, convoque eleições gerais. O estopim? A polêmica anistia aos separatistas catalães, um acordo sujo que Sánchez fez para se manter no poder. Mais uma vez, a política se transforma em um jogo de sobrevivência onde os princípios são moeda de troca e o povo, refém. E agora, a queda de um ícone: a Bélgica abandona a cerveja? Parece piada, mas não é. Em 2024, o consumo de cerveja na Bélgica caiu mais 2,1%, somando uma queda de quase 20% na última década. Os produtores culpam a inflação, os preços nas alturas, as campanhas de vida saudável e, claro, os cientistas vilões em que assustam a população com alertas sobre riscos à saúde. Mas a verdade é que as medidas contra o álcool, especialmente as relacionadas à segurança no trânsito, estão fazendo efeito. Até a União Europeia está bebendo menos. Espanha e Itália reduziram as importações de cerveja belga em 15%. O único alento? Os Estados Unidos, onde as vendas subiram 10%. E há um novo rei no mercado: a cerveja sem álcool. Na Bélgica, já são 100 variedades sem graduação alcoólica entre 1.600 tipos de cerveja. É o único segmento que cresce. Será o fim de uma era? Ou apenas a adaptação de um país que, historicamente, respirava lúpulo? Lukashenko e o monumento do absurdo, um presente da China por um estádio. Enquanto o mundo queima, Alexander Lukashenko, o ditador da Bielorrússia, decide erguer um monumento em Minsk. Não para si mesmo, ainda, mas para o líder chinês, Xi Jinping. E adivinhe o motivo? Um estádio e uma piscina. Sim, você leu certo. Segundo o próprio Lukashenko, em uma de suas visitas a Pequim, a 12ª ou 13ª, ele não lembra bem, Xi o levou para uma surpresa após os compromissos oficiais. Ele me pegou pela mão e disse: vou te mostrar uma coisa. Pensei que fosse algo grandioso. Ele me levou até uma mesa enorme, coberta por um pano, e quando o removeu, revelou: aqui está a piscina dos seus sonhos e um estádio nacional de nível internacional.
Vamos dar isso ao povo bielorrusso. Tudo custeado pela China, claro. Um presente que parece saída de um conto de fadas geopolítico ou de um acordo escuso onde a soberania se negocia por concreto e cloro. Lukashenko, é claro, não esconde o entusiasmo, como o mágico do Império Celestial. Mas a pergunta que fica é: o que a China quer em troca? E até quando a Bielorrússia vai pagar o preço? E enquanto isso, as ruas ardem. Os protestos anti-Trump não dão trégua. As cidades afundam no caos. E você, de que lado está? Não se esqueça, sua voz importa. Comente, compartilhe, reaja. Porque em um mundo onde a loucura vira rotina, a única coisa que pode nos salvar é não ficar em silêncio. Até a próxima e que as notícias sejam menos explosivas, mas duvidamos.